Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Eu costumo dizer que nós temos vários eus que nos habitam, nosso ser ainda é fragmentado e a gente vai, ao longo das vidas, integrando cada eu e chegando cada vez mais no ser integral que já somos. Então, a astrologia é como esses recipientes, cada símbolo na astrologia, cada planeta eu vejo como recipientes alquímicos, aonde a gente se debruça ali naqueles conteúdos para poder desvendar qual que é a nossa essência que já é. Olá, manas! Seja muito bem-vinda ao Em Casa a Gente Conversa. Esse é o terceiro episódio da terceira temporada do podcast, que está todinha dedicada a nós, mulheres, nos convidando a uma viagem para dentro de nós mesmas, para nos reconhecermos e nos reconectarmos. Nos 2 episódios anteriores, conversei com a Gaileste sobre o sagrado feminino e essa conexão nossa com a natureza e com nós mesmas. Conversei também com a Débora Rosa sobre ginecologia natural, um papo super cheio de conteúdo. Então, se ainda não ouviu, vai lá. Hoje vamos falar sobre como trabalhar o autoconhecimento a partir do olhar da astrologia. Como o nosso mapa astral pode influenciar tanto o nosso modo de agir, de pensar, na nossa vida. A astrologia existe há muitos anos, antes de Cristo inclusive. Segundo cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, existem registros dos babilônios quando ocupavam a região da Mesopotâmia, datados de 1500 a.C. Com o tempo, a partir de estudo e observações, foi se descobrindo os padrões da influência do céu na vida das pessoas. Então, para conversar sobre esse assunto que eu amo, convidei a Ana Zanesco, que eu tanto admiro, já acompanho o trabalho há tanto tempo também, né, Ana? Seja muito bem-vinda aqui e se apresente, por favor, quem é você? Muito grata, Thaís, de estar aqui com você, com vocês, mulheres que estão nos escutando e para mim é uma alegria poder, sempre que eu tenho a oportunidade de falar de astrologia, eu sinto um amor por esse estudo, por esse instrumental para a gente poder se autoconhecer. Eu estudo astrologia desde os meus 14 anos, então eu já estou com 40, façam as contas aí. Eu já perdi as contas. Então, eu vim me aproximando da astrologia por esses estudos, por esses saberes, da técnica da astrologia, dos signos, da mitologia, dos símbolos. E depois eu encontrei um caminho de estudar o corpo. Eu sempre gostei das expressões corporais, teatro, da dança. Então, eu comecei a fazer esse mergulho no corpo e a maternidade me levou também para esse lugar de estudar o corpo através da dança, com gestantes, com a dança entre mães e bebês. Daí eu sistematizei um curso a respeito da dança terapêutica para mães e bebês e gestantes. Então, eu mergulhei fundo nessas temáticas do corpo feminino e também de como se dá o desenvolvimento do corpo humano quando o bebê nasce, os movimentos, a psicomotricidade, a conexão do desenvolvimento corporal com os caminhos neurais que se estabelecem e também como que a comunicação, a expressão do nosso ser, do ser humano, tem uma ligação direta com o desenvolvimento do corpo. Então, eu fiz esse mergulho e depois eu voltei para a astrologia com essa bagagem e comecei a trazer o estudo da astrologia para esse entendimento também do corpo, de como estudar a astrologia
estando neste corpo, sentindo esse corpo e fazendo o download, né? Baixando esses conteúdos da caixa craniana para a caixa torácica, vindo para o coração, e também para a caixa pélvica, vindo para esse lugar motor de expressão no mundo, de estar ancorado aqui na Terra. Então, eu fui atrás de também estudar a respeito do movimento autêntico, de técnicas terapêuticas para poder se relacionar com o corpo a partir da expressão, do movimento, das emoções, e desenvolvi um método a respeito dessas temáticas. Então, eu vou me valendo, né, dos estudos da astrologia kármica, também chamada de astrologia evolutiva, que entende a nossa vida aqui na Terra como uma narrativa, como vários capítulos que a gente vai experimentando ao longo da nossa existência, ao longo de várias vidas, possibilidades de expressão no mundo. E a gente vai integrando nessas oportunidades de expressão no mundo, em várias vidas, vai integrando as qualidades arquetípicas, energéticas, a força da natureza de cada signo, através também do que cada planeta nos traz de dimensão do nosso eu. Então, eu costumo dizer que nós temos vários eus que nos habitam, nosso ser ainda é fragmentado, e a gente vai, ao longo das vidas, integrando cada eu e chegando cada vez mais no ser integral que já somos. Então, a astrologia é como esses recipientes. Cada símbolo na astrologia, cada planeta, eu vejo como recipientes alquímicos, aonde a gente se debruça ali naqueles conteúdos para poder desvelar, desvendar qual que é a nossa essência que já é. Então, a gente faz um recorte, através de cada signo e cada planeta, a gente faz um recorte do todo, e olha para uma parte de nós. E ali a gente se desvela para ir cada vez mais acessando esse centro íntegro que já somos, mas que a gente precisa ir aos poucos se relacionando com o mistério de quem somos e desvelando aos poucos os véus, se é que a gente pode desvelar todos eles. Então, a astrologia evolutiva tem essa percepção dessa narrativa de várias histórias nossas para a gente experimentar vários eus e integrando esses eus até chegar nesse lugar da integridade de quem somos. E como que é feita, então, essa análise sua tão profunda dessa forma e análise que a astrologia em si traz, né? O que é, então, essa astrologia? Como que é feito esse estudo com base nos planetas, no céu? Como que é? Explica um pouco aqui para a gente conseguir entender como que funciona esse trabalho. Bom, pela astrologia kármica, né, que também tem esse nome de astrologia evolutiva, a gente olha, analisa quais são os planetas e os pontos no mapa que revelam qual a bagagem que a pessoa traz, o que ela já integrou, que tem a ver com posicionamentos ligados ao passado. E também a gente consegue ver quais são os posicionamentos de planetas e pontos no mapa que apontam, que mostram, indicam as setas aonde a gente atualiza a consciência, onde está o chamado atual de integração da consciência, daquela experiência que vai favorecer naquele momento que a gente se movimente na direção desse ser integral, onde está esse chamado. Então, sempre onde a gente tem a bagagem do que a gente traz, é um lugar já conhecido, então já é mais confortável, porque a gente já está ali integrado, já integrou aquela experiência. Então, já é conhecido. O que é desconhecido é onde a gente precisa colocar esforço consciente para se direcionar e para poder se movimentar naquela direção, porque sempre tem os desafios para a gente poder se direcionar para aquele lugar onde a gente é chamado para conhecer algo novo, que é desconhecido, que pode despertar tanto uma atração, um interesse, como também pode despertar medo. Então, como que a gente se relaciona com esses chamados de atualização da consciência? Com medo
ou com atração, ou a gente se joga ou a gente pondera. Então, tudo isso a gente consegue, através do mapa, e conhecendo mais a natureza de cada pessoa, o que ela já integrou, o que ela veio integrar e como ela se relaciona com isso que ela já traz de bagagem e com aquilo também que é o chamado dela para poder se desenvolver no sentido de empreender um esforço consciente em direção a ela mesma. Nossa, isso é uma bela ajuda aí, né, para trilhar um caminho, para pensar, para se entender, para se autoconhecer. Você que atende tantas pessoas assim fazendo o mapa astral, você consegue acompanhar essa caminhada das pessoas? Você consegue perceber esse autoconhecimento mesmo através do mapa astral? Sim, isso nossa, é uma beleza, assim, eu fico muito tocada, né, pela potência da astrologia, de como a gente pode se conhecer através desses símbolos, desses recipientes alquímicos, para a gente ir se revelando, se desvelando e se relacionando com esse mistério que somos. E também, uma outra forma que eu estudo o mapa astral é como um campo sistêmico, como um campo sistêmico, fenomenológico, que está vivo, porque a gente está caminhando dentro dele, ele é um mapa, a gente está caminhando dentro desse mapa. Então, no momento do atendimento, é como um véu ali que se baixa, uma quântica de um véu que conecta o tempo presente da pessoa com a trajetória dela, com a história dela, e esse cruzamento de linhas do tempo presente com a bagagem, com a trilha dela, no tempo presente emergem os conteúdos para a gente olhar ali no mapa como um oráculo, que é o que eu gosto de dizer, o mapa, a mandala astrológica, com toda aquela geometria sagrada, que é uma geometria alquímica também, como esse oráculo personalizado e pessoal, individual, intransferível de cada pessoa. Então, quando ela está ali diante daquele momento em que ela reserva um tempo e um espaço para se colocar diante daquele caldeirão alquímico da mandala, é um momento que baixa um véu quântico, fenomenológico, para a gente poder ver as informações que emergem no momento. Então, você pode passar o resto da vida estudando seu mapa, que você vai ter coisas para ver, porque tem momentos para ver umas coisas, momentos para ver outras coisas, e ali tem uma dinâmica durante a leitura, porque uma leitura dura em média 1h30, e aí, ali 1h30, você não vai revelar tudo que contém seu mapa. Então, é justamente esse momento presente, com aqueles símbolos, emergem os conteúdos. Por isso que eu também gosto de trazer essa visão da leitura do mapa, mas do fenômeno que se manifesta também naquele momento que a pessoa consulta esse oráculo pessoal. E você grava também, né, Ana? O que eu acho muito legal, porque quando eu fiz com você, anos atrás, dos meus filhos também, né, fiz dos 3, você, na época, você ouve de um jeito, aí depois de uns anos você ouve de um outro jeito, você fala, meu Deus, ela falou tudo isso, eu não percebi, porque você tá com uma outra cabeça, em outra época da vida. Então, o legal de você gravar é de você até colocar em momentos diferentes da sua vida, ouvir de novo, né? Porque acho que traz muitas coisas que você não tinha sentido, observado naquela época, né? Sim, porque como o mapa é vivo, nós também somos seres vivos e a leitura também pode ser viva. Então, na medida que a gente vai caminhando ao longo da vida, vai caminhando dentro do mapa e aquela leitura também, como está ligada nesse tempo ali atemporal, ao mesmo tempo que cruza as linhas do passado, também cruza do presente e cruza com a linha daquele chamado para onde a gente se direciona e aonde a gente aciona as nossas antenas, os nossos sensores cósmicos para a gente perceber, vou por aqui, por onde eu vou. Então, essa junção de passado, presente e futuro, que é quando a gente tem, por exemplo, os eclipses, isso revela bem essa dinâmica através da Lua, que é passado, a Terra, que é o presente, e o Sol, que é o futuro, esse chamado, né, da gente chegar mais perto do que é a luz da consciência, que ela já é, mas a gente vem desvendando ela e abrindo espaço para a expressão dessa luz no mundo. Então, esses 3 tempos, eles se unem ali naquela mandala e acontece esse mistério aí de uma leitura depois servir também
no momento futuro, que você já está em outro momento de vida, né? Já está em outro tempo de vida, mas que também te serve. Até porque, no momento da leitura, eu sei que enquanto eu vou falando algumas coisas, vai passando um filme na cabeça da pessoa, a pessoa vai lembrando, vai juntando fatos, porque, na verdade, o que está ali no mapa, a pessoa, de alguma forma, já sentiu, já intuiu, já percebeu, já fez até alguma conexão de entendimento, até inconsciente, das repetições que ela vive na vida, e que aí vem o mapa, a leitura, que nomeia formas de estar no mundo, nomeia movimentos, sentimentos que a pessoa ainda não tinha nomeado, nomeia através daqueles símbolos, através dos mitos, que são também recipientes que trazem nomes e que esses nomes nos auxiliam nessa alquimia de entender a nós mesmas, em nós mesmos. Então, através também dessa nomeação, que a leitura do mapa traz, e se vale desses símbolos, a gente também consegue costurar elementos da nossa história e encontrar essa organização, porque aquela mandala, com aquela geometria dos símbolos, ela organiza coisas que às vezes a gente nem tinha conseguido dar nomes ou entender. O mapa vem, nomeia, e aí você traz uma organização da sua linha, da narrativa da sua vida. Então, ao longo da leitura, vai passando um filme, e às vezes eu estou falando e a pessoa está vendo o filme que passa, e depois, quando ela escuta a gravação, ela já vai estar em outro momento, e aí aquele trecho que ela não escutou na hora que estava passando o filme, ela vê, escuta com outros ouvidos, e passa outros filmes também, né? E, Ana, quais são os tipos de leituras diferentes que tem? Porque você faz mais de um trabalho, né? Por exemplo, eu fiz esse mapa astral, não lembro como chama, do nascimento, é isso? Aí depois você tem outros que vai aprofundando mais, que você consegue ver, inclusive, o meu mapa astral com o do meu marido também, não tem? Quais tipos de leituras você faz? Bom, tem a leitura do mapa astral, que é o mapa do nascimento. O momento que a pessoa nasceu, estava uma configuração no céu, e o mapa é a fotografia do céu no momento que a pessoa nasce, projetada na Terra. Então, é como um mapa mesmo que tem as setas no caminho. Um outro nome que eu também acho muito legal, que se chama mapa astral, é carta natal, porque a relação do céu com a terra é uma correspondência que acontece entre céu e terra, e uma carta é uma correspondência. Então, quando a pessoa nasce, a carta natal é uma correspondência do céu para a vida dela na terra. Então, saber ler essa carta é encontrar algumas linhas que nos dão algumas pistas a respeito das linhas do nosso caminho aqui na Terra. Então, o mapa astral, eu gosto de dizer que é como uma escada dentro desse processo da gente se revelar, se desvelar e integrar a si essa jornada, é uma escada. A Revolução Solar, que é o mapa daquele ano, desde o momento que a pessoa faz o aniversário, é o retorno do Sol, é aquele giro que a Terra dá ao redor do Sol. Então, cada ano, a partir do aniversário, tem um mapa, que o nome é Revolução Solar. Aí eu gosto de dizer que a Revolução Solar é um degrau dessa escada. Então, a gente consegue ter uma perspectiva, um olhar para aquela concentração de assuntos que vai ter naquele ano, que está relacionado com a escada do mapa natal, mas com foco num degrau da escada. E aí tem também um atendimento que eu faço, que eu acompanho mapa e revolução de 15 em 15 dias, justamente para a gente poder entrar nessa dimensão do fenômeno do mapa, que é como que a cada momento se revelam novos elementos para a gente analisar e olhar no mapa de acordo com o que a pessoa está vivendo. Então, é um atendimento que tem essa constância, uma periodicidade, que tem essa repetição, né, de poder aprofundar. E tem também a sinastria, que é a combinação de 2 mapas. Tem um atendimento que eu faço também me valendo dos oráculos, né? Do tarô astrológico e das runas astrológicas que eu desenvolvi com símbolos da astrologia, que traz esses sussurros de uma dimensão mais do inconsciente. Olha para esse lugar no mapa. E aí a gente, através
escolha aleatória de uma carta ou de uma runa, a gente se entrega para esse mistério também do aleatório, do símbolo que foi tirado, e direciona o olhar para algum lugar do mapa também. E, além disso, eu faço o movimento desses conteúdos com dança, para vir para o corpo, para essa dimensão, que aí tem um estudo maravilhoso, aí a gente faz um mergulho em outras dinâmicas. Que eu vou querer saber mais pra frente também disso da dança. Ô, Ana, quando a gente fala aí do mapa do nascimento, você pega, obviamente, né, a data que a pessoa nasceu. Eu sempre tive uma dúvida aqui, uma curiosidade minha. Quando é cesariana agendada, muda alguma coisa ou não? Porque se era para aquela pessoa nascer no tal dia, mas adiantou e nasceu antes por conta da cesárea, e muda o mapa astral e tudo, o que vale é o que realmente ela nasceu? Tem alguma influência ou não influencia em nada? Olha, essa pergunta a gente já vai para um lugar que a gente se relaciona com o mistério, né? Porque a pessoa, mesmo que ela tenha nascido de cesárea, tem aquele lugar assim, Maktub, era para ser assim, é essa história dela. Se a gente for pegar caminhos de pensar o que pode ser isso, né? Porque, na verdade, mesmo a gente não vai acessar todo o mistério que envolve o dia, o momento e o horário do nascimento, independente se pela via vaginal ou pela via cesárea. Mas se a gente for pensar, por exemplo, uma pessoa que no passado teve uma vida em que ela foi muito ativa, muito sem freios, muito se jogava, se rasgava na vida e não dependia de ninguém, tinha dificuldade de pedir auxílio, e aí, de repente, ela vem numa experiência de entrar no mundo por uma cesárea para poder, no primeiro momento que ela entra no mundo, ter a mão de alguém segurando na mão dela para ela sair daquele lugar e ela já entrar no mundo com essa percepção de que eu posso contar com o auxílio de alguém para entrar nesse mundo. Então, são devaneios que a gente pode até refletir, mas saber mesmo, a pessoa deveria ter nascido nesse momento ou não, porque ela nasceu de cesárea, é uma pergunta que traz, assim, esse lugar do mistério, né? Então, a gente faz o mapa a partir do momento que traz ali a horário de nascimento, que é a primeira respiração, no momento que o bebê sai dessa fusão com o corpo da mãe, desloca ar, ocupa o seu lugar no espaço, e aí, nesse momento, ela respira e a gente tem ali uma configuração do mapa astral dela. Agora, se deveria ter nascido depois ou antes, aí já a gente deixa com mistério para as nossas elucubrações mentais. E, Ana, é muito engraçado assim, que você vê uma pessoa, a gente que não entende, né, não estudou sobre isso, acha que, então porque ela é capricorniana vai ser igual a outra pessoa que é capricorniana. Mas tem muita coisa por trás disso, né? Você vê uma capricorniana completamente diferente da outra pessoa capricorniana. E por que isso? Por conta do ascendente, são muitas coisas que você tem que avaliar aí, né? Não é só o signo da pessoa, né? Não, isso daí é um estigma que tem, assim, na astrologia, que tem alguns profissionais da astrologia que estão empenhados em desmistificar isso, tirar esse estigma de que signo é pessoa. E, assim, quando fala a pessoa é capricorniana, é porque o sol da pessoa, do mapa da pessoa, está no signo de Capricórnio. Agora, está em qual casa? Porque uma coisa o sol está em um signo, que é como se fosse o personagem que aquele ator sol, dentro dessa peça de teatro que é a mandala, como eu gosto sempre de ver, o ator sol está naquele personagem Capricórnio. Mas em qual cenário ele está atuando? O cenário é a casa. Então, tem um exemplo que eu sempre gosto de dizer. Como que você é quando você está na beira da praia no verão? Como você se comporta? E como você se comporta se você tiver que entrar numa mata fechada de noite? Mesmo que você estiver usando o mesmo figurino, a relação com o cenário vai mudar. Então, uma coisa é um sol em Capricórnio na casa de Escorpião. Outra coisa é um sol em Capricórnio na casa de Leão. Então, o cenário faz toda a diferença para como a gente se relaciona com aquele personagem e com aquela atitude que aquele ator, que é o planeta, nos traz de possibilidades. Então, além disso, a nossa personalidade ela é feita de todos os signos.
E aí é toda uma trama, né? Toda uma tecelagem que só o signo capricorniano não vai revelar tudo que a pessoa pode encontrar dela mesma. E tem um negócio também, né, que a gente tem mais influência do nosso signo lunar na infância, do ascendente na fase adulta e do signo solar quando a gente atinge a maturidade. Como que é isso? Tem esse chavão também, né? Que com o passar do tempo a gente fica mais o ascendente, tem várias coisas que se fala. O Sol, ele é o nosso chamado de atualização da consciência. Ele revela a luz do nosso espírito. Se a gente for pensar na luz, no prisma da luz em 12 cores, como sendo os 12 signos, o espírito naquela vida vem vibrando numa tonalidade. Por exemplo, o Sol em Virgem, vem vibrando o espírito na tonalidade de Virgem. E aí, quando é criança, é mais fácil a criança trazer a expressão da luz que ela vem vibrando. Então, eu sinto que a criança revela mais o Sol, que ela traz de essência do espírito dela, porque ela está mais aberta, ela está mais espontânea, ela não tem tantos filtros, ela não tem tantos freios. E a Lua é o que a gente traz de bagagem de outras vidas, é um registro, é um memorial que tem informações de outras vidas. E o ascendente é o nosso corpo, é a forma que a gente age no mundo. Então, isso pode trazer para a gente tanto um instrumental maravilhoso, que é o nosso jeito de estar no mundo, é o recurso que a gente tem para estar no mundo, mas também pode ser uma persona que a pessoa encontra mais facilidade de identificar com a persona e de atuação no mundo a partir dela, e acaba que ela não desenvolve o Sol, porque é mais fácil ficar na persona. Então, o ascendente, ele precisa estar a serviço do Sol, para ser um instrumental para essa luz do Sol poder brilhar e trazer a expressão da luz que ela veio trazer aqui. Legal. E outra coisa, assim, que foi muito popularizada, né? A astrologia, de sair no jornal, aquela astrologia de dia a dia, né? Hoje o dia é esse para tal signo. E que a gente sabe que muitos lugares acabam publicando coisa assim, nada a ver, não sei de onde que tira, a gente tem essa sensação. Mas eu tenho a sensação de que as pessoas, quando veem essa astrologia do dia a dia, horóscopo diário, não levam muito a sério a astrologia no tamanho que ela é, na profundidade que ela é, né? A gente conversando aqui dá pra ter ideia que, nossa, a gente está conhecendo uma primeira camadinha lá de cima só do que a astrologia, né? Uma coisa muito mais profunda. Esse horóscopo diário, ele também tem alguma veracidade? Ele realmente tem uma credibilidade também? Ou esse horóscopo diário é mais uma brincadeirinha mesmo, algo que não dá para se levar muito a sério? Eu sinto que a gente pode encontrar sentidos desde as ondulações mais da superfície até nos lugares mais abissais e profundos da astrologia, porque a gente, na nossa vida, a gente precisa ter esses sentidos para se motivar em alguma direção. Então, se a gente encontra nas linhas de um horóscopo diário algum sentido que nos traz uma inspiração para se movimentar na vida com mais fé, com mais capacidade de escolha, com mais liberdade, com mais amor próprio, por que não se valer ali daquelas linhas? Né? Porque, por mais que seja um horóscopo diário, que tem uma generalização, que não vai ser uma orientação personalizada para o mapa de cada pessoa, é uma dimensão bem generalizada e genérica que se trabalha, que se movimenta esses recipientes alquímicos dos signos, que são sagrados, na forma que eu vejo. Então, eu tenho muito respeito e muita honra de me relacionar com esses símbolos e esses signos, mesmo que eles tragam esses sussurros mais superficiais ou mais genéricos, ou esses mais profundos. Porque a astrologia, ela desperta esse amor por tudo que ela traz de possibilidade para a gente fazer esse recorte no todo e olhar para uma parte. Então, se valer para trazer um incentivo de vida, um suspiro de vida, tá valendo. E aí depois aprofunda, né,
num conhecimento mais personalizado para o mapa de cada pessoa, mas é uma forma de se relacionar com esse amor aos símbolos, esse amor à astrologia, esse amor ao céu, porque a astrologia é essa relação entre céu e terra, que por aí já é um grande amor, né? O céu é um amor da terra, a terra é um amor do céu, tem vários mitos que falam a respeito disso. Então, a gente olhar um horóscopo assim, diário, é a gente se relacionar com esse amor também entre o céu e a terra, que a gente sente porque somos somos estrelas na Terra. E querendo ou não, é uma porta de entrada, né? Você dizendo aí, veio na minha cabeça que eu, na adolescência, via todo santo dia horóscopo diário. Por anos eu fiquei vendo. E pode ter sido, inclusive, isso que despertou, né? Uma vontade de querer conhecer mais, de aprofundar mais. É verdade também. Porque tem essa dimensão mágica dos símbolos, né? Dos mitos, das narrativas que a astrologia traz. Tem esse encanto do que é mitológico, das histórias, do arquetípico. Então, é se relacionar também com essa dimensão do mundo imaginal. Ô, Ana, conta um pouco pra gente como funciona o seu trabalho agora da dança, como que então a dança entra em tudo isso, falar da dança pra lua, com a lua, conta aqui um pouquinho pra gente. Bom, eu tenho essa conexão com o corpo, né, de querer estudar as coisas por essa dimensão da experiência direta, que é estar habitando um corpo, que é o que a gente tem de concreto, de palpável, de real. E então eu sempre gostei de estudar o funcionamento do corpo e também de estudar astrologia, que é uma relação do céu com a terra e o corpo é terra. Então, eu já tinha organizado outros cursos em outras temáticas, já fundei uma ONG de moda sustentável, já dei curso de astrologia, esse próprio curso do Dança Mãe Bebê, sempre nessa dimensão do vivencial. Então, eu sempre tive essa sede de vivenciar a astrologia através dessa experiência do corpo. E aí, a dança é esse canal para poder estudar a astrologia, vivenciar a astrologia, pelo que eu tenho chamado, da minha visão da astrologia, que é a astrologia do sentir. Porque a astrologia, ela está evoluindo assim como nós estamos, né? Lá tinha a astrologia antiga, em que se trabalhava só os 7 planetas, aí depois a astrologia contemporânea, a astrologia moderna, integrou os outros planetas que são de uma dimensão coletiva, que é Plutão, Urano, Netuno, e aí a gente vai caminhando para poder trazer a dimensão da astrologia por outras veias também, outros veios de estudo. E a forma que eu tenho encontrado uma veia de estudo da astrologia é através do corpo com a dança. O feminino já tem milênios que dança para a lua, né? Essa ligação da lua como um espelho muito concreto que a gente pode mirar e admirar, né? Já dizem os poetas, os seresteiros, nos revelam as inspirações que a lua nos traz nesse lugar de mirar e admirar a lua, que ela é concreta no sentido de ser um espelho, que nos espelha o cíclico, que a vida é cíclica. Então, a gente imagina se a gente não tivesse a lua para poder ver, assim, olhando para o céu, como a vida é cíclica. Ela é esse espelho que mostra muito claro para a gente que a vida é cíclica. Então, o feminino traz essa dimensão cíclica no seu corpo também, todo mês. Então, esse espelhamento do ciclo da lua com o ciclo do corpo de mulher é também o que inspirou, né, há tanto tempo na história das mulheres essa dança para a lua. E tem toda uma mística, tem todo um mistério, tem toda uma magia em dançar para a lua e poder movimentar esses saberes da astrologia, em qual signo a lua está fazendo a sua dança, por onde ela está se movendo, o que isso espelha para mim, como eu posso colher essas alquimias do signo aonde a lua está dançando. Com dança. A dança é a colheita que eu faço, porque ela está movendo, ela está girando, ela está fazendo a sua dança e a gente também se coloca nesse giro, nesse movimento para poder coletar essas alquimias também, desses saberes da astrologia junto com esse movimento da lua. Então, a gente vem para o corpo e o corpo é um lugar de sentir.
né? O corpo é a matéria, mater é mãe, o corpo é a nossa mãe. Então, a gente entra para dentro desse corpo e se cuida também com esse entendimento de que o corpo está cuidando de nós o tempo todo, está limpando, está eliminando as toxinas, está nos abraçando, nos dando contorno, nos acolhendo. Então, é uma forma também de trabalhar os conteúdos dentro desse corpo, dentro dessa mater, dessa matéria, e fazer essa relação com esse espelho da lua que é cíclico. E por que toca tanto na gente? É bem terapêutico, né? Porque é legal, assim, de eu já ter feito tanto mapa astral quanto essa dança, né, com você nos rituais, porque você vai falando e eu vou conseguindo aqui visualizar. Porque a gente, em algumas danças, você consegue sentir alegria, tem danças que você consegue tocar em você momentos de tristeza, tem dança que você tem vontade de chorar. Às vezes você nem sabe o motivo, mas dá vontade de chorar, de colocar para fora. Então, essas danças são terapêuticas e é um convite também para esse autoconhecimento, mesmo que você não fale nada, né, Ana? Você tá lá se movimentando, tá dançando e vão vindo insights, vão vindo coisas na cabeça, é muito maravilhoso. Sim, porque a psicologia arquetípica, ela traz para a gente o entendimento, eu vou me baseando também no que traz esses estudos arquetípicos, através da psicologia arquetípica, que é você trazer essa dimensão simbólica, mitológica, da narrativa, do imagético, porque é o entendimento que a nossa psique, ela é imagética. A gente está o tempo todo se relacionando com a forma. Esse nosso mundo é o mundo da forma. Então, toda forma tem uma imagem. Então, a dimensão da imagem, do imaginal da nossa psique, não é um atributo da nossa mente, apenas um atributo, é a própria natureza. Não é como a memória, que é um atributo da nossa mente. Não é. É a natureza da nossa psique, da nossa mente, é imaginal. É desse mundo imaginal. Tanto que a gente dorme, a gente sonha, a gente vê essas imagens. Então, a astrologia é muito rica desse universo do imaginário, dos mitos, e quando a gente corporifica, traz para o corpo, a gente movimenta os conteúdos da nossa psique através dessas imagens, desses símbolos, que também toca uma dimensão alquímica, que muitas vezes a gente nem vai entender de maneira cognitiva, porque é uma sabedoria que toca essa dimensão do mundo dos sonhos. Quando a gente dorme e sonha, muitas vezes a gente não entende aquelas coisas que aparecem ali, mas tem conteúdo se movimentando. E tem uma sabedoria do corpo que vai além do que a nossa mente alcança também. A gente não precisa estar aqui conversando agora e falando, olha, pulmão, respira, estômago, faz a digestão. Existe uma sabedoria própria que está coordenando tudo isso. Então, quando a gente coloca uma intenção inspirada num símbolo e lança para o corpo sabe o que ele vai fazer, o que ele vai movimentar. E aí a gente trabalha também com as operações alquímicas nessa dimensão, que é quando a gente dança, a gente acende o fogo do corpo. Quando a gente dança, acende o fogo, a gente sente calor, começa a ter uma alquimia, vem o suor, e esse fogo, ele começa também a atuar numa dimensão de derreter, dissolver os nódulos emocionais, energéticos. Então, é muito comum esse fogo derreter um nódulo de emoção que se transforma em líquido e transborda pelos olhos, vira uma lágrima. Ou mesmo quando se transforma em suor, já está acontecendo ali uma liberação de toxinas, já está acontecendo uma alquimia, porque é um sistema excretor, o suor, mas é também pela dimensão poética, que é uma das linhas, uma das bases do Dança e Astrologia, é a poética da vida. A gente também pode olhar para o suor como o mar que transborda pela pele, a gente ativar esse lugar dos nossos mares e das nossas marés dançando e também se inspirando na lua e todos esses conteúdos aí arquetípicos e magéticos para a gente navegar, para sermos navegadoras dos nossos mares e das nossas marés. E, Ana, essas danças são só mulheres que fazem ou homens também podem fazer? Pela astrologia, para estudar, a gente está numa época de muitos estudos, demandas dessa fraternidade, da igualdade de gênero, né, de integração de várias escolhas e opções.
em relação à própria sexualidade, à própria escolha do que a pessoa quer se expressar entre feminino e masculino e o trânsito entre eles aqui na Terra. Então, a gente está numa época aquariana que está demandando essa integração, essa igualdade e fraternidade. Agora, tem a dimensão de aquário, que é incluir tudo e todos, do jeito que cada um é, como escolhe ser. Essa é uma dimensão aquariana, que é esse coletivo que integra todas as escolhas e possibilidades, que respeita, que tem lugar para todos. Mas tem a dimensão também de Libra, que são os pares, a importância da gente estar entre pares. Então, por exemplo, quando eu fiquei 4 anos tentando engravidar, ia ser muito difícil para mim, na situação que eu estava, frequentar um grupo de puérperas com os bebês, entende? Então, para mim, pela dor que eu vivia, pela a travessia que eu estava fazendo, era mais interessante eu estar junto de mulheres que estavam vivendo a mesma dificuldade para a gente poder falar das nossas dores, porque encontrava ali uma conexão, uma identificação com o processo. Então, eu vejo que tem esse lugar de integrar tudo e tem o lugar dos pares. E esse lugar do Dança e Luas é esses pares entre mulheres, corpos de mulheres, e independente se tenha útero, se não tenha, mas que a gente trabalhe com esse vaso, porque o corpo da mulher, ele traz essa dimensão do vaso, do ventre, do vaso, que também nos arremessa diretamente numa relação com o vazio. O vaso e o vazio. Então, a mulher, para lidar com as carências, porque ela vive isso na mater dela, na matéria, esse vaso, ela precisa encontrar um caminho de se relacionar com o vazio. Seja o vazio, que é aquele desesperador de muitas dores e que faz a gente acessar carências e traumas e direcionar muito a necessidade de querer preencher esse vazio com coisas externas, ou seja, o vazio fértil, onde a gente dá conta de sustentar a travessia da dor, que é se relacionar com o vazio, mas que uma vez que a gente atravessa, a gente consegue acessar uma potência criativa de relacionamento de si consigo, que a própria matéria, corpo, nos coloca nessa experiência direta e imediata de acessar esse vazio em nós. Só completando, né, isso da astrologia do sentir, que a gente se vale desses códigos da astrologia, esses saberes que movimentam intelectualmente no nosso entendimento dessas linhas, desse conhecimento, que a gente vem para o cognitivo para entender o que é cada símbolo, dos nomes, das palavras, e o Dança Astrologia traz para o corpo para poder sentir a vibração, a energia, a força da natureza de cada um desses símbolos, desse conhecimento, como que eu sinto no meu corpo, como que eu sinto na minha emoção, o que desperta no meu sentir, e a dança é um lugar que faz eu gosto de dizer que a gente transplanta o movimento mental para o movimento do corpo, e aí a mente entra num lugar mais de vazio, e a gente experimenta as alquimias que esse movimento no corpo nos traz, junto também com a beleza da arte, da poesia, da dança, de cada pessoa. Não precisa saber dançar, pode ser só um movimento bem dentro de um entendimento que a pessoa tem da história dela, ela faz um movimento que não está dentro de um ritmo da música, mas é a dança dela daquele momento. Então, é você poder movimentar esses conteúdos e a relação que isso tem com o sentir, e como o sentir também é um lugar de transformação, de motivação, de se sentir vivo, né? E os rituais são sempre feitos na troca da lua, né? Eu digo que quem guia a nossa agenda é a lua, é esse lugar também da gente abrir nossa agenda, uma noite da nossa semana, para a lua dizer quando vai ser o ritual, se abrir também para esse mistério de deixar a lua guiar um compromisso de uma noite da nossa agenda. Então, a gente vai, cada ritual é no dia que a lua faz a mudança, então a gente vai acompanhando cada dia da semana, não tem um dia fixo da semana, a gente acompanha a lua. E não tem o tempo certinho, né, de 7 em 7 dias, essa mudança da lua varia também, né? Geral, mais ou menos, né, entre 7 e 8 dias, mas não é uma conta exata, porque 29 dias, ponto
5, alguma coisa assim. E mais uma dúvida, naquele dia assim que ela tá a lua crescente, a partir do dia seguinte, ela continua crescente, mas ela já tá em transição? Então só um dia que ela é considerada de fato crescente? Como que é? Se a gente for falar das 4 principais fases da lua, porque tem mais fases, mas são as 4 principais: lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. A lua nova e a lua cheia, elas estão no dia, né? O dia que a lua fica nova é o dia que ela se encontra com o sol, que eles ficam em conjunção, e aí ela fica nova, mas ela abre a fase nova. Só que no segundo dia da fase nova, ela já está no movimento crescente. Aí ela chega na fase quarto crescente, que ela continua crescendo, aí ela chega na lua cheia, que é um dia, que é a oposição de Sol e Lua, que o Sol ilumina toda a Lua. E aí a lua cheia abre a fase cheia, mas no dia 2 da fase cheia, ela já está no movimento minguante. Aí ela entra na fase quarto minguante e depois ela volta para chegar na lua nova de novo. E Ana, uma dica da semana aqui pra gente, de algum filme, livro, série, o que você indica? Bom, para quem quer estudar astrologia, tem um livro, né, de iniciantes que eu gosto, que é a Bíblia da Astrologia. Ele é bem um livro prático, assim, que várias pessoas me pedem, né, para entrar mais nesse universo. Ele tem uma linguagem mais coloquial, mas ele é bem didático. Então, para quem quiser estudar, tem aí essa dica, a Bíblia da Astrologia. Muito obrigada, Ana. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, inclusive dançar também, né, para a lua, em toda a troca de lua, onde te encontra, como você está nas redes sociais? Bom, me encontra ali no Instagram, @danceastrologia, e também no meu site, que é danceastrologia.com.br. Boas-vindas, toda semana tem ritual, tem mapa astral, e quando a gente puder vai ter de volta os retiros, que daí é uma forma de mergulho ainda mais profundo em todas essas temáticas. Ai, que saudade de ver pessoalmente, né? De fazer as coisas pessoalmente, porque inclusive, para quem não sabe, esses rituais têm sido tudo via Zoom, né? Tudo online, então pode participar de qualquer lugar do mundo aí, de onde você mora, onde você está ouvindo agora. Obrigada por ter participado aqui, Ana. Na sua agenda cheia, consegui arranjar um tempinho pra gente, grata. Ai, muito grata também, é uma honra e uma alegria estar aqui com você, gosto do seu astral. E você que está nos ouvindo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Semana que vem tem um episódio novo no ar, com uma nova convidada, trazendo um monte de informações aqui para ajudar a gente também nessa jornada do autoconhecimento e do sagrado feminino. E se você que está nos ouvindo gostou desse conteúdo, siga a gente aí na plataforma em que você está ouvindo e, dependendo de qual dê 5 estrelas aí pra gente, ajude esse podcast a chegar para mais mulheres. Outra forma de nos ajudar é contribuindo com apenas R$5 por mês ou mais, o quanto você puder no momento. Você faz essa contribuição lá no catarse.me/agenteconversa e você pode cancelar quando você quiser, viu? É que com esse dinheiro você ajuda nos gastos que eu tenho aqui ao longo de toda essa produção. Então já quero agradecer inclusive aqui quem contribui lá no Catarse desde a primeira temporada. Muito obrigada. E se você ainda não segue nossos canais, segue no Spotify, no Deezer, no YouTube também, assina lá o nosso canal para ficar recebendo as novidades. No Instagram a gente tá como A Gente Conversa e no Facebook Em Casa a Gente. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Em casa, a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.